as principais centrais sindicais que têm incidência nessa cidade. Nós temos companheiros da CTB, nós temos companheiros da Força Sindical, nós temos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, nós temos companheiros da UGT. Nenhuma das 4 ou 5 candidaturas que estão correndo essa eleição tem, certo, uma expressão do movimento sindical como nós temos. E isso tem que fazer a diferença desta campanha. Isso é fundamental nesta campanha. Esses partidos que estão aqui, há muitos anos atrás, se envolveram numa empreitada muito ousada, que foi eleger um operário para presidente da República desse país. Em 1989, nos unimos para lançar a candidatura de Lula, quando os poucos acreditavam naquela possibilidade. Nós levamos o companheiro Lula ao segundo turno e quase ganhamos a eleição. Se não fosse pela manipulação da Rede Globo, se não fosse pela mídia, se não fosse pela grande união que as elites brasileiras fizeram para evitar que Lula fosse eleito presidente da República desse país. Nós perseguimos esse objetivo em 94, em 98, e em 2002 o nosso projeto foi vitorioso. Elegemos Lula presidente da República desse país. Um operário, um trabalhador, um líder sindical. E o nosso companheiro Lula, na presidência da República, fez a diferença. Ele governou esse país para a maioria desse país. Eu digo isso porque sou advogado de sindicato, acompanhando as lutas desse período todo. E no governo Lula, nunca tivemos um cenário tão favorável para fazer a luta. Um cenário de inflação sob controle, de juros decrescentes e crescimento econômico. Todo ano que eu sou chamado a fazer uma palestra nas categorias que nós vamos fazer campanha sindical, salarial, e o pessoal me pede para fazer análise de conjuntura e uma análise de conjuntura econômica e política, eu sempre faço questão de registrar isso. É uma conjuntura favorável para fazer a luta. Por quê? A inflação está sob controle, e sempre que a inflação está sob controle é mais fácil, principalmente quando a inflação está baixa. Tem crescimento econômico, então o patrão não tem que vir com essa história de que tem que demitir, que está tendo recessão, certo? E também, certo, um cenário de juros baixos, o que não torna tão oneroso o processo produtivo. Então, ao longo desses anos do governo Lula, e no governo Dilma não tem sido diferente, mais de 90% de categorias de trabalhadores tiveram ganho reais no seu salário. Tiveram a capacidade não só repor o que a inflação tirou, mas ir além. Depois de 30 anos do governo Lula, os salários aumentaram a sua participação na renda nacional. E hoje tem algumas situações até que você não encontra nem mão de obra, apesar da crise mundial. Aqui o nosso companheiro Bebeto, nós sabemos muito bem, na construção civil hoje, tem determinados tipos de ofício e categorias que é difícil você encontrar uma mão de obra. Mesmo mundo tendo recessão, como está na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil continua na rota do crescimento. É um ambiente de liberdade democrática, liberdade política, porque do governo Fernando Henrique Cardoso fizeram-se vários ataques à organização sindical. Quando não foram ataques diretos, com legislações que prejudicaram os trabalhadores, certo? Foram ataques indiretos, usando inclusive o poder judiciário para desorganizar, desarmar o movimento sindical. Aqui na Bahia também, com a eleição de Wagner, nós estamos vendo um cenário de liberdade política. Como lembrou aqui o companheiro Adilson, né, nessa cidade do Salvador, foi implantado um estado de sítio, quando o PFL governava aqui. As nossas manifestações não passavam da Praça Castro Alves. Algumas até nem sequer no Campo Grande passavam, que eram impedidas. E o movimento sindical era tratado como caso de polícia. Essa é a realidade na época que o PFL governava esta cidade. O movimento sindical era tratado como caso de polícia. E o governo trabalhava constantemente para desorganizar o movimento sindical, para atingir o movimento sindical e para enfraquecer o movimento sindical. E a eleição do nosso companheiro Jacques Wagner deu um ambiente de democracia nesse estado. Hoje o trabalhador não é mais tratado como caso de polícia. Agora, este é o problema. Meu pai, que era um muito sábio, dizia o seguinte: a gente só dá valor às coisas que a gente perde. Quer ver aí? Amarre uma perna e vai andar aí de saci para você ver qual é a falta que suas duas pernas fazem. Você não dá importância para ela. Amarre as duas mãos e tente comer com uma só.
ou com mão nenhuma. Então nós estamos vivendo esse momento no Brasil, e esse momento na Bahia, um momento de conquistas. Uma boa parcela da população, que já faz 10 anos, principalmente os mais jovens, não viveram o governo de Fernando Henrique. Os ataques neoliberais à educação, os ataques neoliberais à autonomia, a falta de soberania, o desemprego. Alguns jovens também, certo, não viveram, não têm a memória do período do carlismo. E já estão vivendo, certo, as conquistas que obtivemos no governo Lula, que agora prossegue no governo Dilma, e as conquistas que obtivemos no governo Wagner. E agora querem mais, é natural que queremos mais, todos nós queremos mais, certo? É natural que queremos mais. E nós temos as nossas contradições e os nossos problemas, é fato. Acabamos de enfrentar uma greve da Polícia Militar, que criou um sério prejuízo político ao nosso governo. Não estou aqui entrando no mérito da justeza ou não, da paralisação, mas ela criou um estrago político no nosso governo. Um governo que não tratou mal a Polícia Militar. É importante registrar isso. Isso não foi dito por mim, não. Foi dito por uma liderança importante da Polícia Militar, que ao longo de 4 anos nós procuramos valorizar a Polícia Militar e dar aumentos e reajustes para a Polícia Militar. E que nós estamos, inclusive, pagando a conta que foi deixada pelo governo passado, que é a HAP4 e a HAP5, que é a conta de 97, que não foi reduzida na greve de 2001, que todos nós aqui participamos da greve de 2001. E que, inclusive, ajudamos a construir uma solução. E o pessoal saiu da greve de 2001 sem nada. Do ponto de vista de conquista salarial, zero. Alguns penduricários que foram dados, e nem a HAP4 foi concedida para os trabalhadores. E a greve da Polícia Militar fez com que esse governo assumisse o compromisso para pagar a HAP4 e a HAP5. E vai pagar, e não vai custar barato, não. Agora enfrentamos a greve, o pessoal da educação, que eu não quero aqui entrar na discussão da justiça ou da não justiça, e eu sei do esforço que foi feito pelo governo para evitar que essa greve acontecesse. O governo foi no limite dele, inclusive na sua proposta, talvez tenha cometido um erro de estratégia, na minha opinião, porque foi para o teto para tentar evitar a paralisação, porque sabia dos riscos e dos prejuízos políticos que ela traria, e efetivamente a greve aconteceu, durou 115 dias e também fez um estrago, certo? Do nosso governo, do nosso projeto. E isso é complicado, porque a gente sabe que essas coisas abatem a nossa militância, essas coisas deixam em dúvida a nossa militância, principalmente nós que viemos do mundo do trabalho, e que estamos acostumados a fazer greve, estamos acostumados a apoiar as greves, estamos acostumados a participar das greves, certo? Mas todos nós sempre tivemos muita responsabilidade na administração das greves. E eu disse isso, inclusive, no meio da greve dos professores, eu que já fiz muitas greves na vida e continuo fazendo, e já administrei todas as greves que vocês podem pensar. A pior coisa, Aurino, que tem quando você tem um movimento, uma greve, é quando você não tem vanguarda para dialogar, quando não tem vanguarda para intermediar, ou quando não tem vanguarda para saber a hora de construir o caminho da saída e o caminho, certo, da negociação. E foi o que aconteceu, inclusive, infelizmente, dessa greve dos professores. Não teve vanguarda, entendeu, para conduzir o movimento, e não teve vanguarda para intermediar até uma melhor solução da que foi construída. Então, pessoal, nós estamos vendo essa conjuntura, a conjuntura em que o nosso projeto, apesar de ser vitorioso, apesar de ter trazido uma série de conquistas para a nossa sociedade, certo? Ele é bombardeado sistematicamente e diariamente pela grande mídia, que não aceita que a gente tenha feito um governo para a maioria, que não aceita que a gente tenha o menor juro da história desse país. Nunca os banqueiros ganharam tão pouco como está ganhando o nosso governo. Por isso saíram dos banqueiros contra a gente. Não aceitam que a gente tenha um ambiente que os trabalhadores podem lutar e conquistar e conseguir reajuste, inclusive, acima da inflação. Não aceitam que os trabalhadores possam ganhar as ruas, porque tem alguns áudios aqui que ficam dizendo que a cidade virou uma bagunça, que o trabalhador pode fazer manifestação todo dia, e a polícia não senta o cacete, que era assim no passado. Era a polícia descendo o cacete, era a polícia mandando sair de cima, era a repressão comendo no centro. Mas agora nós temos um governo democrático que não faz isso, então tem alguns que estão com saudosismo do passado. E aí, esse é o nosso desafio. Nós temos um projeto vitorioso no Brasil, nós temos um projeto que é vitorioso na Bahia, certo? E nós nunca governamos Salvador. Nós nunca tivemos no comando dessa cidade, no comando central dessa cidade.
PT, o PCdoB, o PSB, certo? Nunca estiveram no comando central dessa cidade. Tivemos uma experiência importante com a Cooperalite da Mata, mas uma experiência num momento absolutamente adverso. Lídice foi sitiada, foi cercada, a cidade foi destruída para ser capturada. Essa foi a estratégia do Carlinhos. Destruiu a cidade para depois capturar ela. E passou 8 anos governando. E fez um governo para as elites dessa cidade, para a minoria. Porque do ponto de vista da saúde, da educação, da melhoria da vida dos trabalhadores, o que se fez foi perseguir, bater, implantar estado de sítio e ampliar a exclusão social nessa cidade. Essa que é a grande verdade e a grande realidade. Então nós nunca governamos Salvador, certo? E agora, certo? A cidade está vendo um caos. Isso é verdade. A cidade está um caos. Nunca a situação de Salvador teve tão ruim como está agora. Não tem rumo estratégico, não tem projeto estratégico, não tem gestão, não tem autoridade, certo? Não tem nem prefeito. Essa que é a grande verdade. A buraqueira generalizada, os postos de saúde sem médico, certo? Ou seja, essa administração é um fracasso redondo. É um desastre que levou a cidade a esse desastre. Bom, agora qual é o problema, meus companheiros e meus companheiros? A população não sabe quem é responsável por essa situação que está aí. Vocês estão indo na rua porque eu estou também. Há hoje um sentimento de indignação generalizado nessa cidade, de revolta com a situação que Salvador se encontra. E infelizmente, isso é o nosso grande. Essa revolta está caindo no nosso colo. Está caindo no nosso colo. Nós que não temos nenhuma responsabilidade com essa situação que está aí, certo? A nós está sendo imputada a responsabilidade por essa situação que a cidade se encontra. Essa cidade, inclusive, que até cobra da gente, deu 58% para João Henrique. Esquece, inclusive, que foi ela que elegeu ele. Agora, o que é mais grave, certo? O principal responsável pela vitória de João Henrique foi a ACM Neto. O seu apoio a ele no segundo turno foi decisivo para a eleição, porque João Henrique teve 30% no primeiro turno, Pinheiro e Lídice tiveram 30% e Neto teve 27%. E ele transferiu integralmente seus votos para João Henrique e deu a vitória a João Henrique. E passou 4 anos no governo de João Henrique. 4 anos mamando, se dando bem. Léo Prates, esse que você vê aí com propaganda na cidade inteira, era o principal assessor de João Henrique, assessor especial de João Henrique, que é o principal candidato que é ACM Neto. Ele e Cláudio Tinoco, que passou quase 4 anos na presença da Saltum, certo? Não fez absolutamente nada pelo turismo baiano, e ele fica criticando a situação que a cidade está em relação ao turismo. 4 anos, praticamente, comandando a Saltum, fazendo esquema para ser vereador depois. E a cidade não sabe. O próprio Marcelo Abreu, que é o secretário de Serviço Público, foi indicação de Neto também. Era do DEM, depois para poder mascarar, se filiou ao PR. Mas passou aí 4 anos servindo ao projeto de Neto, na prefeitura. Neto fala sobre segurança pública, mas o coronel Sérgio Raiquil, que é o chefe da Guarda Militar, é ligado a ele e a indicação dele. E agora João Bacelar, que é o secretário de Educação, que está até o talo na campanha dele. A secretária de Saúde também está na campanha dele. E a máquina da prefeitura toda está fazendo campanha para a ACM Neto. Tá? Embarcado na campanha de ACM Neto. Certo? Então, nós precisamos ir para a luta. Nós precisamos ir para a guerra. Nós temos que dizer para a cidade que a responsabilidade que a cidade está hoje não é nossa. Nós, há 4 anos atrás, apresentamos uma alternativa para essa cidade. E dissemos, não vote nesse prefeito que está aí. A alternativa é o PT, o PCdoB, o PSB. A alternativa é Pinheiro e Lídice. Infelizmente, essa cidade não entendeu essa mensagem. Deu a vitória desse prefeito para passar mais 4 anos arrependido. E agora, mais uma vez, nós estamos apresentando uma alternativa para essa cidade. E nós temos que ter a capacidade nessa eleição de mostrar que essa cidade está desse jeito, porque tem um prefeito incompetente, certo? Que inclusive foi apoiado pela ACM Neto e foi conivente com essa situação que está aí. E que nós, através do governo do Estado, não fizemos mais para Salvador, não porque não queríamos fazer, mas porque esse prefeito não teve capacidade de fazer projetos, não teve capacidade de fazer parceria, e que tem coisas que a gente não fez porque não era nossa responsabilidade e não era nossa competência, era a responsabilidade da prefeitura fazer e não fizeram. Essa é a questão fundamental. Então, nós temos que ir para o debate das nossas categorias. Nós temos que organizar esse comitê sindical que nós estamos organizando,
nós temos que, inclusive, esse comitê sindical, ele ser capaz de cada categoria que nós representamos, a gente poder fazer esse debate lá. Dia 22 agora, que é 21, mas é o programa de vereadores, dia 22, começa o horário eleitoral gratuito. Bom, com o horário eleitoral gratuito, nós vamos poder falar para milhões. Nós vamos ter 14 minutos por dia na televisão.